Vamos começar hoje a nossa terceira aulinha aqui do nosso canal. A gente vai começar um pouquinho sobre drogas vasoativas, o basicão, aquela coisa que todo pediatra realmente precisa saber. E por que que tem importância de uma cardiopediatra estar conversando sobre isso com vocês? Porque a ação dessas drogas são basicamente no nosso sistema cardiovascular, né? Até as ações indiretas ali de aumento, de bloqueio de aldosterona, bloqueio de renina, também são para incrementar ações cardiovasculares, certo? Então, quando a gente fala de características gerais dessas drogas, existem três principais mecanismos que essas drogas agem: frequência cardíaca, contratilidade, que é a força de ejeção do sangue de dentro do coração na sístole, e a resistência vascular, que é aquela dificuldade que os vasos, tanto a aorta quanto a artéria pulmonar, impõem sobre o sangue que está tentando sair de dentro do coração. Isso são as nossas resistências vasculares, certo? Claro que não é só a pressão da aorta e a pressão da pulmonar que interferem. A dos capilares também vão fazer algum nível, algum grau de interferência. Todas as vezes que você estiver diante de um paciente que você vai manejar droga vasoativa, você precisa sempre lembrar dessas duas fórmulas, né? Então, débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca e pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Por que isso é importante? Todas as vezes que você vai titular uma droga, vou aumentar aqui essa droga. Eu sei que é uma droga cronotrópica. Se eu estou com uma droga cronotrópica que aumenta a frequência cardíaca do meu paciente e eu quero aumentar o débito cardíaco, pode ser que faça sentido, já que a gente enxerga aqui que frequência cardíaca e volume sistólicos são diretamente proporcionais ao débito cardíaco, apesar de serem inversamente proporcionais entre si. Lembra que todas as vezes que nós temos um aumento de frequência cardíaca muito importante, a gente vai baixar o nosso volume sistólico, né? Porque quando a gente aumenta a frequência, a gente diminui o tempo de diástole desse coração. Então, diminui a quantidade de sangue para ele se encher. Com isso, vai diminuir o volume sistólico, volume ejetado, volume de sangue ejetado na hora da sístole, certo? Então, não vacilem com essas fórmulas. Jéssica, eu não sei o que eu estou fazendo aqui com essa droga. Estou aumentando, estou baixando, não estou entendendo muito bem por que a criança não está respondendo. Senta, escreve essas fórmulas e vê se faz sentido o que você está fazendo para o seu paciente. Se o seu paciente está muito taquicárdico e você coloca uma droga cronotrópica e percebe que está baixando mais ainda o débito cardíaco, de repente, esse aumento cronotrópico não está sendo benéfico para o seu paciente. Você está diminuindo o débito cardíaco às custas de redução de volume sistólico, certo? Então, é muito importante que vocês tenham sempre essas fórmulas em mente. Essas fórmulas vão ser conversadas melhor na nossa aula de fisiologia, né? Porque é muito importante você entender a fisiologia normal do coração para saber como trazê-la para a normalidade quando esse paciente está com o sistema cardiovascular adoecido, seja por uma doença cardíaca propriamente dita, ou seja por qualquer outra doença que, quando traz o choque para o seu paciente, traz adoecimento cardiovascular, certo? Então, vamos lá. Quando eu falo de volume sistólico, que é a quantidade de sangue que sai de dentro do coração do meu paciente a cada sístole, eu falo de um volume que vai ser interferido, que pode sofrer interferência por três motivos. Então, a pré-carga, o que é a pré-carga? A quantidade de sangue que chega, o volume de sangue que chega na diástole dentro do coração. Então, quanto mais sangue chega na diástole, obviamente, mais sangue vai ter que sair na sístole. O sangue não fica represado dentro do coração, né? A não ser que esse coração esteja com uma falência muito importante, com uma disfunção muito importante que acaba represando uma certa quantidade de líquido mesmo na sístole, certo? Segundo ponto, que interfere muito no nosso volume sistólico, a contratilidade, que é o que eu acabei de falar para vocês. Se eu tenho um coração com uma contratilidade reduzida, com uma disfunção acentuada, então aquele coração que tem pouca força, ele também não vai conseguir jogar o volume para fora do coração, certo? Então, nós temos dois componentes interferindo no volume sistólico, na quantidade de sangue que sai de dentro desse coração. A pré-carga, que é o volume de sangue que chega. 2, a contratilidade, a força de contração desse coração. E o terceiro, que é a nossa pós-carga. A pós-carga é tudo aquilo que limita a quantidade de sangue de sair de dentro do coração. Então, está bem relacionado com as nossas resistências vasculares. Não são somente as resistências, mas a resistência vascular sistêmica
ou pulmonar são um dos componentes de pós-carga, um dos componentes de dificuldade imposta à saída de sangue do coração para as circulações. Então, pensa comigo. Se você tem uma boa quantidade de sangue chegando no coração, uma pré-carga boa, provavelmente eu vou ter um volume sistólico bom. Se você tem uma boa força de contração, um coração que tem uma contratilidade adequada, vou ter um volume sistólico bom. Se você tem baixa resistência vascular, então uma aorta com uma pressão não tão aumentada, uma pressão ok, esse sangue vai sair do coração tranquilamente, contribuindo ali para o meu volume sistólico, certo? Então, todas as vezes que vocês estiverem diante de pacientes que precisam de droga vasoativa, não esqueçam de falar, de escrever, de anotar, de entender, de compreender a importância que tem essas fórmulas na hora do sobe e desce droga, certo? Falando sobre as características gerais das nossas drogas, cada droga é usada para um motivo específico, mas a mesma droga pode ter várias características, né? Então, você precisa reconhecer essas ações nas drogas e você precisa reconhecer o que são essas ações, certo? Então, o que é o inotropismo? O inotropismo é aquela característica de droga que faz melhorar a função de bomba, tá? Então, melhora a contratilidade do nosso coração. O cronotropismo é aquele que aumenta a frequência, então melhora a frequência cardíaca. Se você estiver com sinais ou sintomas de baixo débito cardíaco por redução de frequência, o cronotropismo vai ser super útil. O lusitropismo, que é a ação de droga que ajuda o relaxamento ventricular, a diástole. Jéssica, para que eu preciso melhorar a diástole do meu coração? Todas as vezes que você melhora a diástole do seu coração, o que aumenta? A pré-carga. Aumenta a quantidade de sangue que tem dentro do coração. Se aumenta a quantidade de sangue que tem dentro do coração, aumenta a quantidade de sangue que vai sair, certo? Então, esse efeito lusitrópico é um efeito extremamente importante, falando ali dos meus cardiopatas, né? Um paciente, por exemplo, em pós-operatório de tetralogia de Fallot, que tem uma hipertrofia de VD muito importante, né? Aquela câmara bem espessada, bem gordinha, com um espaço para diástole muito pequenininho. A droga com efeito lusitrópico, ela é excelente, porque ela faz essa ajuda, esse ajuste na função diastólica, né? No relaxamento, para melhorar a quantidade de sangue, diminuindo as pressões dentro desse ventrículo direito na hora da diástole. Com isso, melhora a sístole do nosso paciente. É um ciclo que não termina. A gente melhora a diástole para melhorar a sístole, certo? Então, tudo que favorece volume sistólico para melhorar débito cardíaco é útil para a gente. Temos as drogas vasopressoras. Lembra, se eu tenho vasopressão, eu tenho vasoconstrição para aumentar a pressão, certo? Então, eu aumento a resistência vascular, normalmente a sistêmica, mas a maioria das drogas que tem um aumento de pressão, que causam aumento de pressão, que causam aumento da resistência vascular sistêmica, também causam um certo aumento de resistência vascular pulmonar. Então, a gente tem que ficar bem atento para isso. Drogas vasodilatadoras são drogas que o vaso dilata, né? Falando de forma bem lúdica, para que realmente fixe na nossa cabeça. Então, o vaso dilata, eu aumento, eu diminuo, aqui eu escrevi errado, eu diminuo a resistência vascular sistêmica e ou pulmonar. Todas as vezes que eu diminuo a resistência, eu diminuo a pressão, certo? Então, quando eu vasodilato, eu diminuo a resistência vascular daquele vaso, seja vaso sistêmico, seja vaso pulmonar. E as drogas inodilatadoras são drogas que unem duas ações, inotropismo e vasodilatação. São drogas excelentes. Quando a gente fala que essas drogas precisam agir no nosso paciente, é igual aquela história, como é que eu sei, como é que quando eu tomo dipirona, como é que a dipirona passa exatamente a dor de cabeça, né? É porque existem receptores esperando aquela ação daquela droga para que você tenha o efeito desejado. E é exatamente isso que acontece com as drogas vasoativas. O nosso sistema cardiovascular, coração,
vasos, rins que participam indiretamente ali do nosso controle cardiovascular, suprarrenais, têm receptores que quando você liga a droga naqueles receptores, elas fazem determinada ação. Para isso, vocês precisam entender quais são os receptores, onde eles estão e o que eles fazem quando eles estão ligados às drogas, certo? Então, existem 3 tipos de receptores básicos: receptor dopa, receptor alfa e receptor beta, tá? Todos eles estão espalhados em vasos e coração, tá? Vaso e coração vai ter receptor dopa, vai ter receptor alfa e vai ter receptor beta, tá bom? Em cada um desses locais, cada um desses receptores vai ter um tipo de ação. Por exemplo, o receptor dopa, nós temos 2 tipos, o dopa 1 e o dopa 2, tá? O dopa 1 tá no coração, nos vasos e nos rins, e eles agem basicamente, todas as vezes que a droga se liga ao receptor dopa 1, ele faz vasodilatação, com uma importância aqui acentuada para a vasodilatação coronariana. Então, o receptor dopa 1, ele também age na vasodilatação coronariana. Essa daqui é uma tabelinha que vocês precisam ter anotado, certo? Todas as vezes que vocês estiverem em dúvida do que a tua droga está fazendo no teu paciente, você abre essa tabelinha e checa qual é a principal ação dela naquele local do sistema cardiovascular. Além disso, o nosso dopa 1, eu tenho lá nos rins receptores dopa 1, que quando recebe um estímulo, alguma droga que faça ação nesses receptores, estimula a diurese e estimula a excreção de sódio, certo? Nossos receptores dopa 2 estão nos vasos e nos rins. Então, percebam, dopa 1 está no coração, mas o dopa 2 não está no coração. Então, provavelmente, eu não tenho tanta ação cardíaca, não tenho como ter ação cardíaca se uma droga tiver ação só dopa 2, certo? Normalmente, as drogas têm ação sobre os 2 receptores do mesmo tipo, mas vocês vão ver que existem drogas que agem só num tipo de receptor, mesmo sendo beta, por exemplo, age só no beta 1 ou só no beta 2, e existem drogas que agem só no alfa 1 ou só no alfa 2, certo? Por isso que é importante a gente ter uma visão geral do que esses receptores fazem, tá? A dopa 2, que só tem nos vasos e nos rins, também tem o mesmo tipo de mecanismo da dopa 1, mas não age nada lá no coração, certo? Também tem ação de vasodilatação e diminui a renina-aldosterona, que é uma ação indireta para também fazer vasodilatação, certo? Que é um bloqueio de estímulos vasoconstritores. Quando falamos de receptores alfa, a gente tem sempre a impressão ali de que são receptores exclusivos de vasos, e não, o alfa 2 ele também está presente no coração. Alfa é receptor de vasoconstrição, certo? Então, vasoconstrição e aumento de PA. O alfa 2 também vasoconstrição e aumento de PA, mas como o alfa 2 tem uma quantidade também ali pelo coração, não só nos vasos, ele também pode aumentar, de certa forma, o inotropismo, de maneira muito discreta, tá? Mas aumenta também. Com relação aos nossos receptores beta, são os receptores característicos do coração, né? Então, nós temos receptor beta 1 e beta 2 dentro do coração e também temos receptor beta 2 nos vasos. Então, lembra, no coração eu tenho dopa 1, alfa 2 e os 2 betas, e nos vasos eu tenho dopa 1, dopa 2, alfa 1, alfa 2 e beta 2. No vaso eu só não tenho beta 1, certo? É importante que vocês façam essas conexões do que tem no vaso, o que tem no coração, o que não tem no vaso e o que não tem no coração, para entender melhor os mecanismos das drogas. Quando a gente fala de receptor beta, todas as vezes que nós temos uma droga que se liga a esse receptor, essa droga se ligou lá no coração, nós temos beta 1 e beta 2, vai fazer o quê? Aumento de frequência cardíaca, aumento de contratilidade e aumento de velocidade de condução. Justamente por isso que dessas drogas, a dobutamina é uma das que é o nosso protótipo de droga beta, né? É a que mais costuma induzir arritmia, porque aumenta a velocidade de condução ali dos nossos feixes elétricos, certo? Lembrando que beta 2, além de ter no coração, tem nos vasos. E a ação de beta 2 nos vasos é vasodilatação, é o inverso da alfa, tá? Então, é muito importante lembrar disso.
No coração, nós temos beta 1, beta 2, alfa 2, dopa 1. Nos vasos, nós só não temos beta 1. O alfa no vaso faz vasoconstrição, a dopa no vaso, os receptores dopas no vaso fazem vasodilatação e o beta 2 no vaso faz vasodilatação. O beta 2 também tem uma ação ali na contratilidade, mas o beta 1 tem essa ação mais potente e mais importante, tá? Quando a gente separa as drogas, os protótipos de drogas e onde essas drogas agem, em quais receptores elas agem, a gente fica bem com a visão mais clara. Então, essa daqui é outra tabelinha que você precisa ter anotada, porque é uma tabela que deixa muito claro aonde cada droga age e com qual intensidade ela age. Então, além de definir e separar as drogas por dose, certo? Então, por exemplo, a dopamina. A dopamina é uma droga que você pode usar em dose baixa, em dose média, em dose alta, e cada uma dessas doses vai ter uma ação diferente. Por exemplo, a dopa baixa não age absolutamente nada na frequência cardíaca. Ela ajuda na contratilidade, ela faz vasodilatação, não faz nada de vasoconstrição e tem um efeito dopa de vasodilatação muito importante, certo? Então, vejam, se a gente fosse precisar usar uma dopa baixa, a primeira coisa que a gente pensaria era no efeito dopa, que é o efeito que predomina aqui, seria vasodilatação e diurese. Quando falamos de dopa média, que é essa dose de 5 a 15, tem uma ação melhor na frequência cardíaca, que antes na baixa não tinha, melhorou também a função para inotropismo, melhorou a função de vasodilatação baseada no beta 2, e olha aqui começou a aparecer uma funçãozinha discreta de vasoconstrição na utilização da dopa, certo? Então, normalmente, se você precisa de uma vasoconstrição um pouquinho mais pronunciada, usando uma dopamina, ou você não vai optar pela dopa baixa, ou você vai usar a dopa média ou a dopa alta, até porque a dopa baixa faz uma vasodilatação importante atuando nos receptores dopa, certo? E a nossa dopa alta, superação na frequência cardíaca, superação na contratilidade, superação na vasodilatação e discreta na vasoconstrição, mas a vasodilatação sempre predomina, tá bom? Já a nossa dobutamina, dobuta também tem uma resposta diferente na resistência vascular sistêmica, que a gente vai já conversar sobre isso. Mas como é que funciona, no geral, a nossa dobutamina? Frequência cardíaca aumenta muito a contratilidade, então é uma droga que te ajuda bastante a melhorar a força contrátil, por isso que é tão usada em insuficiência cardíaca, em miocardiopatias, que o coração normalmente está disfuncional, não está batendo legal. E a dobutamina age tanto no beta 2, que causa vasodilatação, quanto no alfa, que causa vasoconstrição. Isso vai depender da sua dose também. Normalmente, a dobutamina abaixo de 10, ela tem uma ação maior nos receptores beta 2, causando vasodilatação, e acima de 10, age com um pouquinho mais de intensidade nos receptores alfa, causando vasoconstrição. Mas isso é tão variável de criança para criança, então as crianças respondem com a resistência vascular sistêmica com a dobuta de uma maneira muito diversa, tá? Quando falamos de adrena, também temos divisão de dose. A adrena baixa é uma droga que tem uma boa ação de frequência cardíaca, boa ação de contratilidade e faz vasodilatação, certo? Já a nossa adrena alta não faz nada de vasodilatação e muita vasoconstrição. Então, até isso é importante para você saber titular sua droga. Você quer uma droga que vasodilata ou você quer uma droga que vasoconstringe, né? Você precisa de aumento de PA, de ganho de PA, ou você precisa de uma resistência vascular menor para conseguir sair melhor o sangue na hora da sístole, tá? Já a nossa noradrenalina tem dose básica, ali é o nosso protótipo de dose de droga alfa, né? Olhem aqui, o tanto que essa droga responde, o tanto que essa droga estimula os receptores alfa, que são receptores de vasoconstrição arterial ou venosa, né? Principalmente arterial ou pulmonar. Já a beta 2 de vasodilatação, 0. Dopa, 0. Beta 1 o beta 1 e o beta 2, que seriam de frequência cardíaca e contratilidade, tem uma resposta muito discreta. Então, assim, e esperar que a noradrenalina vai melhorar a contratilidade
não é uma boa escolha. Se você está pensando em usar noradrenalina, é para vasoconstrição, porque você percebe que é o efeito que se sobrepõe aos outros aqui, certo? Mas vocês perceberam que eu não falei de algumas drogas que são conhecidas de vocês, né? Milrinone, vasopressina e o nitroprusiato de sódio, por exemplo, falando das nossas drogas mais básicas ali, né? Do dia a dia, do arroz com feijão. Por que eu não falei? Porque milrinone, vasopressina e nitroprusiato de sódio não agem nos receptores adrenérgicos. O milrinone atua de uma forma completamente diferente. Ele não age em receptores. Ele inibe a fosfodiesterase 3, que é uma enzima que diminui o AMP cíclico quando ela está bem presente. Com isso, nós temos aumento de AMP cíclico quando eu uso o milrinone. Aumento o AMP cíclico, aumento o cálcio, que entra nas células, tanto nas células musculares cardíacas, quanto nas células musculares lisas, e isso melhora a contratilidade, certo? Então, esse é o mecanismo de ação do nosso milrinone. Já a vasopressina age em receptores V1 e V2, nada a ver com receptores adrenérgicos, fazendo ali a sua ação, tá? Que normalmente é uma ação de vasoconstrição intensa, além de reabsorção de água, e o nosso nitroprusiato de sódio, que age diretamente em musculatura lisa. Então, esses medicamentos não agem nos receptores que a gente conversou até agora. Eles agem isoladamente em outros tipos de mecanismo, tá bom? Por isso que a gente não tinha conversado sobre intensidade, com que eles aumentam frequência, intensidade, com que eles aumentam contratilidade, com relação aos tipos de receptores alfa, beta e dopa, certo? Então, vamos falar das nossas drogas inotrópicas, que são as drogas que aumentam a contratilidade do coração, a força de contração desse coração, tá? Dobutamina, milrinone, a adrenalina, a dopamina tem um efeito inotrópico, mas normalmente não é o efeito desejado quando a gente escolhe utilizar essa droga, mas existe ação inotrópica nesse paciente. Lembrando que a resistência vascular sistêmica é variável, tanto na dobutamina, quanto no milrinone, quanto na adrenalina, quanto na dopamina, e o consumo de oxigênio está diretamente relacionado ao potencial cronotrópico que essas drogas têm. Tem dobutamina, extremamente cronotrópica, alto consumo de oxigênio. Adrenalina, extremamente cronotrópica, alto consumo de oxigênio. Milrinone não é cronotrópica, baixíssimo consumo de oxigênio. Lembra, se você tem um coração doente, um coração sofrendo, quanto menos você requerer consumo de oxigênio desse coração, melhor, certo? Porque você está ali tentando lutar contra um desequilíbrio de oferta e consumo de oxigênio, certo? Primeira droga inotrópica, dobutamina. Dobutamina é uma catecolamina sintética, cronotrópica, então aumenta a frequência cardíaca, inotrópica, aumenta a força de contratilidade, com resistência vascular sistêmica variável. Por que é variável? É dose dependente e criança dependente, ainda diria assim, porque realmente as nossas crianças respondem de uma maneira muito diversa com a pressão arterial com relação à dobutamina. Então, é uma droga caracteristicamente beta, né? Então, aumenta a frequência, aumenta o inotropismo, com relação ao efeito alfa, que ela tem ação ali principalmente no alfa 1, somente com doses acima de 10. Isso é descrição de literatura, certo? Vou mostrar para vocês quais foram as literaturas que eu usei. Isso é descrição de literatura. Na prática, a gente identifica situações diferentes. Então, doses menores, crianças aumentam mais a resistência vascular sistêmica, ou doses maiores, outras crianças que respondem reduzindo mais a resistência vascular sistêmica. Significa pressão, tá? Ela é muito bem indicada em situações de baixo débito cardíaco, principalmente choques cardiogênicos de origem cardíaca, né? Então, miocardiopatias, cardiopatias, lesões, qualquer tipo de lesão, miocardites, lesões que façam disfunção cardíaca em si, a dobutamina é muito bem aplicada. A gente tem que lembrar que dos efeitos colaterais, a arritmia sempre precisa estar na nossa mente, na nossa lembrança, por ser uma medicação que aumenta a velocidade de condução elétrica ali nos nossos feixes elétricos. A adrenalina também é uma catecolamina, mas dessa vez uma catecolamina endógena, tá? Ela também é cronotrópica, aumenta a frequência, aumenta a força de contratilidade e também tem resistência vascular sistêmica variável, dependendo da dose que você vai usar.
ela é uma droga beta e alfa. A gente não tem uma característica específica da adrenalina, apesar de que da dobutamina a gente também não tem uma característica específica, mas ela é a droga que mais representa uma ação beta, mas a adrenalina não. A adrenalina tem ação beta e tem ação alfa. A adrenalina na dose de 0,02 a 0,1, beta 1 e beta 2. Então, age só no coração e o beta 2 ali pega o vaso para vasodilatar. Então, se você usa adrenalina até a dose de 0,1, você não vai ter um efeito de vasoconstrição. Você vai ter um efeito de vasodilatação, certo? De 0,1 a 0,3, você tem os efeitos alfa 1, que aí já começa a ter um efeito de vasoconstrição, e efeito beta 1, que ainda tem muita contratilidade e muita frequência cardíaca para o nosso paciente. Acima de 0,3, você já tem um efeito alfa que se sobrepõe ao efeito beta. Você continua tendo estímulo de frequência cardíaca, continua tendo estímulo de inotropismo, mas você vai começar a ter uma vasoconstrição mais acentuada. É muito bem indicado em caso de choque distributivo, como choque anafilático, choque séptico, principalmente o frio, mas o quente você pode usar a adrenalina também, apesar de não ser a primeira escolha. De efeitos colaterais nós temos arritmia, dor torácica, cefaleia, tontura e lembrar da hiperglicemia. Então, paciente hiperglicêmico, que você não está conseguindo controlar, expande, não tinha doença de base, está com dose alta de adrenalina, ela pode ser a responsável, tá bom? Dopamina, nossa terceira droga inotrópica, que pode ser usada como inotropismo, principalmente ali nos nossos recém-nascidos, mas que ela tem uma resposta à vasodilatação muito mais pronunciada, né? Porque a dopamina, ela é uma droga que também é dependente da dose, ela tem um inotropismo discreto, consome oxigênio porque aumenta a frequência cardíaca, mas ela é uma droga dopa, alfa e beta, vai depender da dose. De 3 a 5, que é aquela dose mais baixinha, tem o efeito que a gente chama de dopa, né? É uma droga basicamente dopa, porque todos os outros, beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, tem uma cruzinha de ação ou 0 de ação, e no dopa nós temos 4 cruzes de ação. Então, ela age com intensidade, tanto na vasodilatação, quanto no estímulo da diurese e excreção de sódio. 5 a 15 é o efeito beta, principalmente da nossa dopa, da nossa dopamina. E acima de 15, doses acima de 15, nós temos efeitos alfa, basicamente. Então, deixa de ser uma droga de vasodilatação e passa a ser uma droga de vasoconstrição. Com relação à ação renal, antes a gente tinha muito usado assim de praxe, bora fazer uma dopa para estímulo renal. Hoje, esse efeito ele já tem sido refutado por várias literaturas, inclusive não é tão novo, né? O próprio PIVA de 2002, ele já refuta essa ação de benefício renal dessa dose de dopa baixa, tá? Então, às vezes isso é mais algo para consolo do plantonista do que realmente para estímulo de diurese do nosso paciente, tá? É muito bem indicada em choque refratário às outras drogas vasoativas, né? Adrenalina principalmente, e sinais e sintomas de baixo débito cardíaco em recém-nascido. De efeitos colaterais, nós temos baita de uma taquicardia, a arritmia, porque é uma droga cronotrópica, né? Por isso que eu coloquei ali o consumo de oxigênio. Droga cronotrópica consome muito oxigênio. A arritmia, angina, por conta desse consumo exagerado de oxigênio e uma piora de mobilidade intestinal. Acaba que o paciente fica ali, pode ter algum sinal ou sintoma de obstipação intestinal. O milrinone eu confesso que é a minha droga do coração, realmente, sou apaixonada pelo milrinone. Não age em receptores adrenérgicos, né? É o inibidor da enzima fosfodiesterase 3, aumentando o influxo de cálcio para as células musculares lisas, para as células cardíacas. Além dele ter baixíssimo consumo de oxigênio, que é o que os meus pacientes, né, que a minha rotina realmente é com pacientes cardiológicos, pós-operatórios de cirurgia cardíaca pediátrica, então são corações que já estão muito detonados, né? Então é um baixo consumo de oxigênio, isso é muito benéfico para um paciente em pós-operatório cardíaco. Causa uma vasodilatação, então age pronunciadamente na resistência vascular sistêmica e pulmonar. Lembrando que a gente tem aqui no milrinone o protótipo, né? A droga mais clássica de inodilatador, da função inodilatadora, justamente porque ele tem a ação inotrópica e tem a ação
vasodilatadora. Mas, apesar dele ser um inodilatador, ele é 100 vezes mais vasodilatador do que inotrópico. Então, ele é um bom inotrópico, mas ele é 100 vezes melhor para vasodilatação do que para inotropismo. Ele age muito melhor nas células musculares lisas do que nas células musculares cardíacas, tá? Ele tem uma meia-vida longa. Isso é um ponto um pouco crucial, assim, do nosso milrinone. Primeiro que ele começa a agir muito lentamente. Segundo que ele demora para pausar o seu efeito, né? Então, com essa meia-vida longa, em algumas situações a gente precisa fazer dose de ataque, de 50 a 75 microgramas quilo-hora, e depois instala a dose de 0,3 a 0,75 microgramas quilo-minuto contínua, né? Para que a gente consiga estabelecer um nível sérico mínimo ali para a ação desse paciente. Teve algum tipo de efeito adverso, vai ter que pausar imediatamente, porque a ação dessa droga vai pausar só daqui a 2, 4 horas, né? Isso é um ponto um pouco crítico do milrinone. De efeitos colaterais, ele também é uma medicação que pode causar arritmia ventricular, apesar de não ter consumo de oxigênio, né? Aumentado. E cefaleia, hipotensão, que na maioria das vezes é o que a gente quer realmente, né? Baixar a resistência vascular sistêmica, mas se você baixa muito a resistência vascular sistêmica a ponto de fazer o seu paciente ter sinais de baixo débito periférico, não é o nosso objetivo, né? Então, o bebê parou de urinar, o bebê parou de tolerar dieta, pode ser que você esteja vasodilatando muito o seu paciente. Dor torácica, alterações hepáticas, anafilaxia, broncoespasmo, lembrem do broncoespasmo no milrinone, tá? E hipotensão que eu coloquei novamente. Com relação às nossas drogas vasopressoras, aquelas clássicas, né, que aumentam a pressão arterial, que a gente usa pensando, opa, baixou a PA, a gente já pensa logo nessas duas medicações. Então, são drogas que, apesar da noradrenalina ter um efeito discreto no coração, ter um efeito discreto de contratilidade e frequência cardíaca, não é para isso que a gente usa ela. A gente usa, basicamente, pensando na resistência vascular sistêmica do nosso paciente. Noradrenalina é o protótipo alfa, né? Então, é o que você usa esperando realmente fazer uma vasoconstrição, fazer uma resposta boa de pressão arterial ali naquele bebê. O inotropismo é muito discreto, é muito bem indicado em choque séptico quente ou choques com débito cardíaco normal ou aumentado. Lembra que você pode complicar um débito cardíaco já reduzido, você pode complicar se você somente aumentar a pressão arterial. Lembra que quando você aumenta a pressão arterial, você aumenta a pós-carga. Se você aumenta a pós-carga, você diminui o volume sistólico, e se você diminui o volume sistólico, você diminui o débito cardíaco. A gente só vai saber disso se tiver com a fórmula escrita no papel, certo? Então, é importante lembrar disso, débito cardíaco normal ou débito cardíaco aumentado. Por isso, as situações de choque séptico quente, tá? Na dose de 0,1 a 4, confesso que já cheguei a usar algumas vezes 4, tentando não lançar mão da vasopressina, porque a vasopressina é uma vasoconstrição tão absurda que às vezes a gente acaba deixando para depois, né? Então, em algumas crianças assim que realmente não respondiam a nada, já cheguei a fazer 4, mas o prognóstico é muito ruim, né? Uma criança que precisa de 4 de noradrenalina tem um prognóstico péssimo. De efeitos colaterais, lesões isquêmicas por conta da vasoconstrição, lesões necróticas, a própria hipertensão arterial, angina por vasoconstrição importante e por consumo de oxigênio, cefaleia e as arritmias. A vasopressina é aquela droga que vai vasoconstringir por onde ela passar, certo? Ela atua nos receptores V1 e V2, receptor V1 de vasoconstrição direta, arterial, e V2 de reabsorção de água, tá? Aumentando assim a pressão. Então, é uma vasoconstrição severa, tanto que a dose é bem baixinha, de 0,01 a 0,3 UI por quilo por hora. É indicada choque refratário à nora e que não seja hipovolêmico. Você não pode usar vasopressina no paciente hipovolêmico. Então, se o seu paciente está chocado por hipovolemia, a droga para ele não é a vasopressina, certo? A vasopressina é quando você tem um paciente normovolêmico que não está respondendo à nora, e aí sim você pode utilizá-la. O ideal é que seja utilizada por no máximo 24 horas, porque ela realmente tem um efeito de vasoconstrição absurdo. De efeitos colaterais, nós temos as lesões isquêmicas, necrose, hipertensão, angina, cefaleia, arritmia, tudo que temos ali na noradrenalina, aqui com uma potência muito mais pronunciada.
Quando falamos de drogas vasodilatadoras, então drogas que são utilizadas basicamente para ação de vasodilatar, Jéssica, mas tu falaste do milrinone. O milrinone tem uma boa ação vasodilatadora, realmente. Mas o milrinone ele é mais utilizado como um inodilatador, com a sua ação inotrópica sendo utilizada como benefício. Nas vasodilatadoras, a gente tem que ter em mente que tem algumas situações que a gente precisa só baixar a pressão. A gente não precisa de inotropismo adicional, certo? Nessas situações, você pode lançar mão do nitroprusiato, mas o milrinone também é uma droga excelente, é uma droga que tem 100 vezes maior potência de vasodilatação do que de inotropismo, certo? O nitroprusiato de sódio também não age naqueles receptores adrenérgicos que eu falei para vocês, tem um efeito direto no músculo liso. Se ele tem um efeito direto no músculo liso, ele age em vasodilatação arterial, venosa e pulmonar. Sendo assim, se ele tem vasodilatação venosa, e são as veias que desembocam no átrio direito, as veias cavas superiores, tanto superior quanto inferior, que desembocam no átrio direito, trazendo volume de sangue, acaba diminuindo também, de certa forma, a pré-carga do nosso paciente. Então, esse é um paciente que não pode ficar hipovolêmico, tá? Você precisa mantê-lo normovolêmico para que essa pré-carga não seja reduzida a ponto de diminuir o volume sistólico do paciente, tá? Então, ele diminui tanto a pré-carga por conta da vasodilatação venosa, quanto diminui a pós-carga por conta da vasodilatação arterial. Faz vasodilatação periférica, arterial e venosa, e faz vasodilatação pulmonar. A dose normalmente fica ali em torno de 0,5, 10 a 10, né? O 10 seria o nosso teto de dose do nitroprusiato. A indicação, normalmente muito bem indicado em emergência hipertensiva, em insuficiência cardíaca descompensada, aquele coração que não bate, não tem força de bater. Se você continuar mantendo uma pressão alta lá na artéria aorta, não vai sair o sangue de jeito nenhum. Então, você favorece, você facilita para esse paciente, diminuindo a pós-carga com o nitroprusiato, e com isso fica um pouco mais simples do coração ejetar o sangue na hora da sístole, tá? Insuficiência mitral, que é aquele sangue que fica todo represado no átrio esquerdo, né? O sangue não consegue passar adiante, é tão mais fácil para o coração com insuficiência mitral jogar sangue para dentro do átrio direito do que para a aorta. Então, você abre essa aorta, você diminui essa resistência vascular dessa aorta para que seja um pouquinho mais fácil o sangue ir para dentro da aorta do que voltar para o átrio, certo? É para facilitar ali o trabalho do ventrículo, tá? Na insuficiência aórtica grave, também mesmo esquema, quando você tem uma válvula aórtica frouxa, é muito mais fácil para o sangue permanecer dentro do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, do que sair para a aorta. Então, você baixa a pressão da aorta para facilitar a saída desse sangue. De efeitos colaterais, nós temos, obviamente, o que a gente objetivava com ele, mas a gente tem que ter cuidado, que é a hipotensão, a meta-hemoglobinemia. Então, você pode ter um paciente intoxicado por nitroprusiato de sódio, o ideal é que seja utilizado somente por 5 dias, tá? Intoxicação por tiocianeto, que pode se manifestar clinicamente com náuseas, vômitos e cefaleia. E é isso. Esses foram os 2 livros que eu utilizei nos capítulos de drogas vasoativas. Esse de cardiointensivismo do Werther, que realmente é o meu queridinho. Ele é super resumido, mas ele é muito bom para pediatras que atuam que atuam de alguma forma com pacientes cardiopatas. E o PIVA, que é um clássico, né, um livro excelente, super atual, apesar de escrito há muito tempo, certo? A gente se encontra na próxima aula. Tchau!